Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse canal não é meu, esse canal é seu. E eu estou aqui no quadro Pergunta que eu respondo. E a pergunta hoje é da Mercearia Brasil. É isso aí. Ela falou assim, ó: eu sei que preciso pôr frutas e verduras na mercearia para ter um público que procura praticidade, mas sempre fico com medo. Porque a Mercearia Brasil fica com medo e você fica com medo de pôr frutas, verduras na sua mercearia? Me diz aí, você fica com medo? Qual é o seu medo? Por que você está com medo? Ele falou que só fica com medo, mas ele não disse o porquê, né? Por que será que ele fica com medo? Era essa a pergunta que a gente teria que responder, né? Mas como ele não disse, então vamos especular aqui, né? E se você não me conhece e ainda não conhece o canal, a primeira coisa que eu vou pedir para você é me apresentar. Meu nome é Roberto Draed e eu quero que você dê um like aí nesse vídeo e já se inscreva o mais rápido possível. Depois, se você não gostar do vídeo, pode dar esse dislike aí, não tem problema nenhum. E eu já trabalhei para as 5 maiores redes de supermercado do país, isso mesmo. E continuo trabalhando para muitas das maiores 300 redes de supermercado desse país, tá? E aí o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: por que será que a Mercearia Brasil fica com medo de botar hortifruti ou não? Você está com medo? Você também tem medo? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é colocar hortifruti. Como você pode colocar? Como isso afeta no seu crescimento? Simples assim, isso mesmo. Então vamos lá. O que seria colocar um hortifruti dentro da sua mercearia? A primeira coisa, se eu fosse a Mercearia Brasil, a primeira coisa que eu iria perguntar é para os meus clientes o que eles gostariam que eu tivesse como hortifruti, frutas, verduras e legumes na minha loja. Seria a primeira coisa. Já que está com medo, então seria a primeira pergunta. Pergunta para um cliente que chegou lá: e aí, seu fulano, boa tarde, como você está? Gostou? Está faltando alguma coisa? Ah, isso, aquilo. Muito bom. Se eu colocasse hortifruti aqui, qual seriam os produtos que o senhor mais usa, qual que o senhor mais gosta? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, anota. Iria fazendo isso com vários clientes. E depois dessa pergunta, fala assim: se eu colocasse aqui, o senhor compraria? E aí, você iria esperar a resposta dele. Opa, se todo mundo respondesse que sim, o que muitos falariam assim: ó, eu vou pensar aí, Mercearia Brasil, se você tiver o mesmo preço e a qualidade do concorrente, eu compraria sim. Então, pronto, se o teu medo fosse de vender, você já teria uma pré-garantia dos seus clientes de que eles iriam comprar com você, Mercearia Brasil. Pronto, isso é uma situação. A segunda coisa que você tem que entender é que qual é o tamanho da sua loja? Não sei. Mas vamos supor que sua loja esteja com 50 metros quadrados. Qual é o faturamento por metro quadrado da sua loja? Também não sei. Mas aí, se não for 2.500 e se você não tiver hortifruti dentro dessa tua loja, você nunca vai alcançar essa maximização. Ou seja, existe maximização em vários fatores do mercadinho, da mercearia, do supermercado, do hipermercado, do atacarejo, do atacadão. Que isso, Roberto? Vou puxar meus cabelos. Eu não tenho cabelo, então vou explicar para vocês. É assim: maximização de vários fatores. Maximização por metro quadrado. Se você tem lá a sua loja, né? Sua loja tem 50 metros quadrados, né? Você tem 50, né? E você faturasse 2.500 metros quadrados, você teria que estar vendendo aí R$125 mil por mês. Se você tem 50 metros quadrados e está vendendo R$125 por mês, você não maximizou o resultado que você pode ter da sua loja. Mas como é que eu faço isso? É aquilo que eu ensino aqui no canal. Dá um passo de cada vez, você vai descobrir que o céu é o limite.
E aí com isso você vai duplicar, triplicar e multiplicar o seu negócio. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai vender mais e lucrar todo dia, vai ter total sucesso no seu negócio. Então o que você tem que entender é exatamente isso. O que você tem que entender? Que você está faturando, está maximizando o espaço da sua loja? Não, Roberto, eu abaixo disso. E aí, para você dar o próximo passo, só botando hortifruti. Mas por que, Roberto? Puxa, me explica aí. Eu vou chegar aqui perto aqui, né? Vou conversar contigo aí. Mercearia Brasil, é assim, ó. Vou fazer uma pergunta para você, simples e seca. Vamos supor, pensa em você, volta lá atrás, quando você não tinha sua mercearia. Você era assalariado, ganhava dinheiro por semana ou quinzenalmente? Dependente da tua resposta. Na maioria dos casos, se você fosse assalariado, você iria comprar a maioria dos itens que estão aí na sua loja. Quantas vezes por mês? Entendeu? Então. Você vai comprar arroz, feijão, às vezes uma vez no mês. E se faltar, você compra antes. Mas normalmente, a maioria dos produtos de mercearia, as pessoas compram uma vez no mês. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quantas vezes a feira do seu bairro vem naquela rua? Uma vez na semana. Quantas vezes, no mínimo, você é obrigado a comprar um alface, um cheiro verde, comprar uma cenoura, um tomate, uma vez na semana, no mínimo. Em alguns casos, 2. Lá em casa a gente compra entre 2 e 3 vezes. E isso gera o quê? O cliente retornar lá e repor aquilo que ele está precisando. Então, em vez dele gastar dinheiro, você está dando dinheiro para o concorrente Mercearia Brasil. Por causa do medo, está deixando o dinheiro em cima da mesa. Então, por causa do medo, o que acontece? Fala aí para mim. Por causa do medo, o seu cliente não compra mais, não gasta mais do dinheiro dele em cima do que ele ganha. E aí vamos fazer um outro cálculo básico, tá? Por baixo, R$300. Se você tem 3 clientes, melhor, se você tem 10 clientes, você conhece a cara do 10. Você conhece seu José, seu Fernando, seu Roberto, seu Lucas. E aí, 10, você tem 10 clientes, no mínimo, se você tivesse uma mercearia com hortifruti, com carne, com os perecíveis, no mínimo, se você conhecesse 10, o teu faturamento, só com 10 clientes, teria que ser, no mínimo, aí R$3.000. Mas por que, Roberto? É simples. Porque você, hoje, tem um número que é dividido pelos habitantes do país, e esse valor é o que eles consomem em alimentos, em supermercados, em materiais para se alimentar. E aí, se você não tem hortifruti, o que ele faz? Ele gasta R$50 no seu estabelecimento por mês e gasta no seu concorrente 250. Então, por isso que é importante. Você precisa investir de uma vez? Você precisa investir e dar certo? Não. Talvez você pegue uma parte do dinheiro que não vai te fazer falta e invista na parte de hortifruti. E aí você vai ter que fazer algum tipo de propaganda. Alguma coisa para que o cliente entenda que você tem isso dentro da sua loja. Mas eu não sei qual é o seu medo. Se você me dissesse, Roberto, eu tenho medo disso acontecer. E aí eu seria mais assertivo na minha resposta. Vamos supor, você talvez vai ter que colocar uma faixa dessa, um cavalete, um cartaz, um splash na sua loja. Simples assim. Entendeu? Mas a gente não precisa ter medo. A gente precisa, na verdade, ter informação. Isso é que vai tirar o seu medo. Vamos supor que você comece com pouco.
pouco item, um pouco investimento. E aí você experimenta, comprando aqueles produtos que o cliente falou que gostaria que você tivesse mais perto dele. Talvez você oferecendo uma vez na semana, tá? A parte de folhas, né? As partes de verduras, uma vez na semana, por um preço de custo ou uma margem bem pequena, isso iria te ajudar pra caramba já como propaganda. Ó, a Mercearia Brasil, sempre nas terças-feiras, tem o melhor preço do nosso bairro. E aí o cara pode ir lá até para comprar só as folhas, mas alguns vão comprar outras coisas. E com isso você vai aumentar um pouquinho o seu faturamento. Então, mesmo que você não tenha um grande lucro, você vai ter um aumento de faturamento porque outros clientes vão procurar outras coisas para comprar. Então, na terça-feira, você talvez compre uma quantidade um pouquinho maior, coloque a preço com uma margem bem menor, com preço mais acessível aos seus clientes, e você começa a fazer isso uma vez na semana, toda terça-feira. Escolhe o dia que você quiser. Toda terça. O dia que você menos vende, pronto, faz isso. Seja terça-feira. Aí você vai lá e vende na primeira terça-feira. Na segunda-feira você vai lá no seu fornecedor, eu quero 10 alfaces, 5 cheiro verde, não sei o tamanho da sua loja. Eu quero 10 caixas de alface, 10 caixas de cheiro verde. E aí você experimenta. O que você talvez perceba é que você tenha que ajustar esses seus pedidos. Talvez você tenha que comprar mais e talvez você tenha que comprar menos. E aí depois que você vender uma grande quantidade na terça-feira, o que sobrar e que for armazenado de uma forma adequada, você vai poder vender esses produtos com um lucro um pouco maior. Mas você vai vender menos na quarta-feira, mas com um lucro maior. E aí depois que passar um mês, os seus clientes já vão estar adaptados ao seu preço. Aí você pode mudar a promoção. Talvez você coloque para o cara, em vez de comprar uma única verdura, ele tenha que comprar duas para ter aquele preço especial. Se ele compra uma, é 2. Se ele compra duas, é 3 reais, né? Então, se ele compra uma, é 2 reais. Se ele compra 3, se ele compra... eu complicou tudo. Se ele compra uma verdura, é 2 reais. Se ele compra 2 verduras, sai a 3 reais, 1,50 cada uma. É um exemplo, tá? Então, você muda a promoção e aí você sente o quanto que o cliente vai poder comprar ali. Depois do segundo mês, o que você faz? Você muda a promoção novamente. Você vai vender alguns produtos na terça-feira com um bom preço, vai chamar bastante. Olha aqui a salsinha, R$1. Alface, R$1,70. Entendeu? E aí no terceiro mês você já vai estar com um fornecedor afiado, você já vai estar sabendo fazer promoção, o cliente já vai estar fidelizado, você já está ganhando dinheiro com os produtos que estão dentro da sua mercearia. E aí com dinheiro no bolso, meu amigo, quando o negócio dá certo, aí o medo passa. Por quê? Vamos supor que você passa a ter o lucro de mais R$1.000 só na terça-feira. E aí você pode reinvestir tudo isso na próxima terça. E na próxima terça. E na próxima terça. E aí o que vai acontecer com você? Você vai começar a se empolgar. Em um mês você ganhou 4.000 a mais. Será que vale a pena? E eu não sei o tamanho do seu mercado. Esses 4.000 pode ser 40.000. Não sei o tamanho do seu mercado, não sei o seu investimento, não sei como é que é seu cliente, seu ponto, não sei nada disso. A gente sabe do pessoal que faz o curso aqui com a gente, que manda as metragens, que troca um feedback, a gente tira todas essas dúvidas, esses medos todos para quem está aqui com a gente, né? Aprendendo com os nossos cursos, com os nossos treinamentos, todos esses medos são tirados. E aí, você já fez dessa forma, beleza, então você agora já sabe que dá certo. E aí o que você faz?
para você ter mais lucro ainda, porque o nosso negócio aqui é vender mais e lucrar todo dia. Ó, o negócio desse canal, se você não quer vender mais, não quer lucrar todo dia, pode, nem precisa ficar aqui nesse canal. Mas se o seu negócio é lucrar mais, né? Lucrar mais, vender mais e lucrar todo dia, então ó, assina o canal aí. Se você tá com medo ainda, ô Mercearia Brasil, vai lá no Telegram, Roberto Draeger Oficial, lá no Telegram, baixa lá no seu celular, Telegram, lá tem dicas, tem promoções, tem como o cara tá vendendo, tem modelos de encarte, tudo lá para você ver. E se você baixar lá no site www.robertodraeger.com.br, você vai ver lá um livro que eu estou dando de presente com várias dicas para você vender mais e lucrar todo dia. E aí depois que você fizer isso, você já vai entender que quanto maior o número de produtos você tiver na sua loja, mais é o seu lucro. Então, em vez de você só trabalhar com folhas, você vai começar a botar uma banana, vai começar a botar um tomate, uma cebola, vai comprar outros produtos que o cliente quer e vai ampliando a sua linha de produtos. Quando você fizer isso, você vai entender que o seu negócio, para que ele possa crescer, para que ele possa maximizar tanto os lucros como as perdas, você vai precisar da parte que são os perecíveis. E o medo, ele normalmente pode nos paralisar. Paralisar para uma coisa boa. Paralisar para um futuro mais amplo, melhor, para o crescimento da Mercearia Brasil. Imagina você com eu não sei quantas lojas você tem, imagina você com 20 lojas, né? Mercearia Brasil aí espalhada aí pela tua cidade ou por várias cidades. Olha que legal. E você só vai conseguir isso se você tiver o hortifruti dentro da sua loja. Um dos medos, eu vou citar alguns medos aqui da galera de hortifruti, né? Um dos medos é você ter algum tipo de prejuízo. Ele é perecível, ele estraga rápido. Então começa com menor quantidade, menor quantidade, menor lucro, menor quantidade, menor lucro e menor número de produtos, tá? Coloca e vê o que vai acontecer. Depois você vai entender que o prejuízo não é esse que você está pensando. O hortifruti, basicamente, todos os dias, o melhor hortifruti não é aquele que você deixa o limão lá estragando. Você todo dia, às vezes 2 vezes por dia, você tem que repassar todo o limão, tirar toda aquela fruta que está velha. Ou então 1 vez por dia, dependendo do seu negócio, tá? Limão, laranja, banana. E fazendo isso. Por quê? Porque os ácidos que existem nesse FLV, quando ele está podre, esse ácido ele como é que dissemina, né? Já viu aquela o pessoal quando tem aquelas greves, joga aquela bomba de gás lacrimogêneo? Então, a fruta quando está velha, a verdura, o legume, ele começa a soltar um gás. E aquele gás, ele começa a bombardear o próximo, estamos falando de limão, começa a bombardear o limão bom com aquele gás. E aquele gás começa a corroer de forma simples, né? A casca dele vai estragar, em vez de 4. Mas se você tira imediatamente todos os dias ou 2 vezes por dia, o que vai acontecer? Você vai ter um material de melhor qualidade, você vai ter uma longevidade maior no limão. Outra coisa, o limão, eu sempre falo, existe um tipo de produto que são os produtos que o cliente marca preço. E existe um produto que o cliente marca preço
e que chama cliente para dentro da sua loja. O limão, ele chama cliente para dentro da sua loja. Se você não tiver e o seu concorrente fizer uma promoção de limão, o seu concorrente vai vender mais que você. Outra coisa, para tirar esse medo. O hortifruti, só a nível de parâmetro, né? Se você for abrir uma mercearia, um supermercado, eu indico para que você, se for alugar uma loja, não pague mais do que 1,5% do potencial dessa loja em faturamento mensal, tá? Não pague mais do que isso. Mas se você for abrir um hortifruti, você pode ir até 3% do seu faturamento mensal desse hortifruti. Então, se você pode alugar uma loja para abrir um supermercado, tá? Que vai vender 100 mil por mês, você só vai poder pagar 1.500 na maioria dos casos. Às vezes você pode pagar um pouquinho mais, às vezes você vai pagar um pouquinho menos, mas sempre é um risco pagar mais. É isso que eu quero que você entenda. Supermercado. Se for de hortifruti, a mesma loja, se ela estiver valendo, se você for faturar 100 mil e você poder pagar 3%, você vai poder pagar ali até 3 mil reais nessa mesma loja. Mas por que, Roberto? Então, porque o hortifruti tem uma margem maior. Então ele tem um benefício maior no teu bolso. Ó. Entra mais dinheiro aqui. E aí você pode pagar mais caro um aluguel. E além dele ter uma margem maior, ele sempre está trazendo clientes para a sua loja. Então olha quantos benefícios estão envolvidos aí. Outra coisa que você vai ter que aprender também, que não é difícil, é que determinadas frutas com determinados legumes não casam. E que determinados legumes com outros determinados legumes não casam. Por quê? Porque o ácido desses, vamos chamar assim, né? O ácido desses legumes não bate com o outro. Então há uma corrosão muito rápida. E existem algumas folhas que têm uma durabilidade incrível. Por exemplo, por que existe a alface americana? Porque a alface americana às vezes é transportada pelos Estados Unidos todo e a durabilidade dela é incrível. Talvez você consiga manter num local refrigerado uma alface americana por 10, 12 dias, sem problema nenhum. Você vai perder uma, vai descascar, vai botar lá de novo, vai perder mais 2 folhinhas, vai descascar e vai botar lá, vai estar sempre fresca. Mas já você vai ter algum tipo de problema com o espinafre. O espinafre, ele por ser mais ácido, ele estraga mais rápido. Mas outra coisa que você vai ter que aprender é ter um ambiente certo e armazenar da forma certa. Mas aí eu te digo que algumas empresas que trabalham junto com a gente, elas no dia da promoção, elas começam a montar na segunda-feira toda a parte de FLV do lado de fora da rua, para quando é na terça-feira tá com o menor preço do bairro, para que mais pessoas venham nesse local, nesse supermercado para vender. E aí, será que ele tem comprado cada vez menos? Será que tem estragado? Será que tem dado prejuízo? Muito pelo contrário, tem dado mais lucro, porque traz mais pessoas e a margem do hortifruti é maior. E aí nesse dia, ele expõe todos os produtos do lado de fora sem refrigeração. E aqui é Rio de Janeiro no sol. Mas ele começa a montar isso à noite, na segunda, fica a terça o dia inteiro, na terça-feira ele recolhe o que sobrou e armazena da forma correta, com umidade e um pouquinho mais frio, tá? Então, quando você for aprendendo essas, vamos chamar assim, né, essas técnicas, quando você for aprendendo essa forma de trabalhar, você vai ver que é muito mais vantajoso do que você não ter. O medo é desvantajoso. Você aprender é vantajoso. E aí uma das coisas que você pode fazer é
começar a entender esse processo aos poucos, em cima daquilo que os clientes têm, entendeu? Em cima dos clientes têm. O que eu sugiro você fazer é esquecer esse negócio do medo. Se o seu medo não for esse, né? Nenhum desses, depois me manda um WhatsApp aí, né? É 21 964 63 30 42. 21 964 63 30 42. Roberto, estou com medo disso aqui. Esse é o meu medo. Então a gente vai tentar te ajudar aí para que você não tenha medo, para que você possa tirar esse medo. Aí, agora, por exemplo, existem produtos do hortifruti que em alguns casos você consegue trabalhar com 200%, cara, de margem. O que você acha dessa margem? Interessante? Se tiver alguma perda, será que essa margem não repõe isso? Outra coisa que você tem que raciocinar, por exemplo, outro dia eu estava trabalhando com uma empresa que ela recolhe hortifruti a 400 quilômetros de distância da cidade dela, porque na cidade dela o mais próximo, o posto mais próximo é 400 quilômetros. Isso é positivo? É positivo. E aí qual é a sugestão que eu dei? Eu dei a sugestão, ele tem um mercado, a sugestão que eu dei foi o seguinte: já que ele entende pra caramba de hortifruti, é ele talvez fechar o mercado e abrir só um hortifruti numa cidade e durante esses 400 quilômetros ele abrindo de cidade, abrir uma, dá certo, treina a galera, abre na outra cidade, dá certo, abre na outra cidade. Para quê? Para ele diluir esse custo de frete. Agora, ao contrário, também dá certo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro existem vários hortifrutis e a Ceasa é aqui pertinho. Então, o negócio é você saber explorar da forma certa essa nuance de negócio, esse negócio. Saber explorar da forma certa o hortifruti. Entender qual fruta fica com qual folha fica com qual é o prazo. E aí você diminuindo essa rotatividade, tendo um controle legal do que você está comprando, do que você está vendendo, não joga fora, pesa. Vamos supor que você comprou 20 kg de tomate. E aí você, desses 20, tá jogando fora. Pega aquilo ali, pesa e manda tirar uma nota daquilo, menos tanto do estoque. Perda. Né? Limão. Comprei 20 kg de limão. As caixas não são com 20 kg, né? Estou só citando um exemplo para ficar quadrado a conta e vocês entenderem. Perdi aí no mês, comprei 200 kg, perdi no mês 20 kg. Cara, e o lucro? E o lucro do limão? 100%? Será que perder 10% vale a pena não ter na sua loja? Então, Mercearia Brasil, se eu não respondi a sua pergunta, eu estou aqui para responder. Depois me manda um WhatsApp aí, não deixa de baixar o livro, entrar lá no Telegram e colocar o mais rápido possível. Depois que você colocar, me manda aí um videozinho mostrando como é a sua mercearia, com o novo passo que você está dando na sua vida. Lembra, um passo de cada vez, o céu é o limite. E aí você vai conseguir duplicar, triplicar, multiplicar o seu negócio. Sempre fazendo o quê? Vendendo mais e lucrando todo dia. E se você botar o hortifruti, com certeza você vai conseguir lucrar mais todo dia. Um grande abraço aí.